Olá, alunos do 5º ano da nossa rede municipal de ensino. Professora Michele Reis, agora a gente vai iniciar a sequência didática de matemática, não é? Tô tão animada, Carol. Conte pra gente qual vai ser o tema, como vão ser essas aulas. Olha, eu comecei com um tema bem polêmico, frações. Você era boa em frações? Mais ou menos, né? Mas eu tenho certeza que eu vou revisar tudo isso com os nossos alunos. Pode ter certeza que até para fazer essa aula eu quebrei a cabeça. Eu entendo. Então já sabem, alunos, aquela dica? Fiquem atentos, organizem o ambiente, porque a aula de vocês começa agora. Isso mesmo. Olha, deu um trabalhão pensar frações para vocês. Mas eu fiquei animada porque eu aprendi mais e eu creio também que vocês vão aprender muito com essa aula, viu? Nós começamos agora a nossa sequência didática, a comparação de frações do 5º ano. E a sequência ela é composta de 5 aulas. Nós estamos na primeira aula. E como eu já introduzi o assunto aqui com Carol, observe essa imagem. Essa imagem diz muito sobre frações, né? Olha, a pessoa está com um pensamento todo emaranhado, aí parecendo um novelo, nada com nada, nada se entende. E é esse aqui o meu trabalho, viu? Organizar essa bagunça que está na sua mente sobre o assunto de frações. Mas não é um trabalho só meu, não. É meu e do professor que está junto com você. Espero que a gente consiga desenrolar todo esse assunto para você. Combinado? Localiza aí a sua sequência. Ela está no caderno Nossa Rede de Matemática do 5º ano, terceiro bimestre, nas páginas 130 a 135. Se você tiver com o material em mãos, o livro, pega, abre e vai acompanhando com a gente, tá certo? E também sempre é bom ter lápis, caneta, borracha, caderno, tudo à mão, para você anotar aquilo que você considerar muito importante, tá? Ó, fração não é tão difícil, não. Até a gente pensou que ia ser mais complicado, mas fração é uma ideia de divisão. Eu já vou começar dando esse spoiler. Bem, para começar de fato a entender frações, eu trouxe aqui uma situação que com certeza você passa em casa, na rua, enfim. Mãinha comprou 6 chocolates para dividir entre ela, eu e minha irmã. Quantos chocolates cada uma vai ficar? Essa não é uma situação fácil? Você pode até fazer de cabeça, eu sei que você gosta de chocolate. Então, você vai pensar rapidinho, olha, se mãinha comprou 6 chocolates e é para mim, para ela e para minha irmã, então é claro que é 6 dividido para 3. E aí, quanto dá? Você consegue fazer essa conta? Ah, você pode fazer na cabeça, rapidinho. Ou, eu sou ruim em fração. Tá, então vamos fazer usando desenhos. Vamos dizer que aqui é mãinha, aqui sou eu e aqui é a minha irmã. São 6 chocolates, então eu vou botar aqui 1 chocolate, 2, 3, 4, 5, 6. Essa é a primeira ideia da divisão, é a ideia mais fácil. Então, eu vou pegar 1 chocolate para mim, 1 chocolate para a mãinha e 1 chocolate para minha irmã. Pronto, sobrou mais esses. Eu vou redividir entre nós. Então, vou botar esse chocolate para mim, esse para a mãinha e esse para minha irmã. Então, ao final, se eu for contar, cada um ficou com 2 chocolates. Eu fiz assim só para ajudar você, mas eu sei que essa é uma conta que você faria rapidinho, só de cabeça, tá? Então, isso é uma ideia básica de divisão. E a gente pode pensar isso também como fração. Eu posso representar através dessa conta 6 dividido por 3, ou eu posso também representar como uma fração, tá bom? Vamos ver antes qual é a definição de fração.
Fração é uma representação de uma ou mais partes de algo que foi dividido em partes iguais. Uma fração representa uma divisão, em que o numerador equivale ao dividendo e o denominador equivale ao divisor. Muitas palavras difíceis, né? Dividido em partes iguais. Numerador, dividendo, denominador, divisor. Mas não é difícil, não. Observe aí. Nessa situação que eu trouxe, o justo é que cada um fique com a mesma quantidade. Porque se eu ficasse com 5 chocolates e minha irmã e manhã tivesse que dividir um, então isso não era justo. Então, toda divisão a gente sempre tem que considerar que é em partes iguais. Então, para ser igual, cada um tem que ficar com a mesma quantidade. Então, por isso que é importante a gente sempre lembrar que a divisão ela envolve partes iguais. Então, eu tinha 6 chocolates, dividi para 3 pessoas, cada uma fica com 2 chocolates para ser justo. Então, o que é o dividendo? Dividendo é o todo que eu tenho. É o todo, certo? Então, eu tenho 6 chocolates. É o todo. E o divisor é por quem eu vou dividir. Então, eu vou dividir para 3 pessoas. E isso é o básico de uma conta de divisão. Então, se eu for fazer o algoritmo, eu vou armar aqui o meu todo, que são 6 chocolates, e vou dividir para 3 pessoas. Rapidinho. Divido 6 por 3, dá 2. Por quê? Porque quando eu faço 2 vezes 3, dá 6. Sobrou alguma coisa? Não, não teve resto. Então, eu boto 0. Eu consegui dividir tudo certinho para cada uma delas. Beleza, essa foi a divisão que a gente fez. Mas como é fração para Michele? Eu não estou entendendo. Observe que essa mesma divisão eu posso representar em forma de fração, que ficaria 6 traço 3, ou 6 terços, que é a maneira correta de se falar, 6 terços. Então, a mesma divisão aqui se tornou uma fração aqui, certo? Onde ela falou, o meu dividendo se tornou o numerador. Numerador é o que fica na parte de cima. E o meu divisor se tornou o denominador, ou seja, a parte de baixo da fração. Então, agora, quando você olhar uma fração, não precisa ficar nervoso, nem puxar os cabelos. Por quê? Você já entendeu agora que a fração é uma forma diferente de eu representar uma divisão. Beleza? Então, vamos adiante com uma situação um pouco diferente agora com o chocolate, tá? Acompanha comigo. Olha, eu levei para a escola uma barra de chocolates e tive que dividir entre eu e mais 5 amigos. Quantos chocolates cada um vai ficar? Você percebe a diferença dessa situação para a situação anterior? Na situação anterior, eu tinha uma quantidade de chocolates maior do que a quantidade de pessoas que ia realizar a divisão. Nessa é bem diferente. Eu tenho um chocolate só para dividir com muitas pessoas. Então, observe que se na primeira situação eu dividi e pude ficar com um chocolate inteiro para mim, no caso 2 chocolates, nessa situação, você acha que cada pessoa que vai comer o chocolate vai ter a oportunidade de comer um chocolate inteiro? E aí, o que é que você pensa sobre isso? Lógico que não, né, gente? Porque eu, toda exibida, que ganhei uma barra de chocolate de manhã, vou lá para a escola,
mostrar meu chocolate. E meus amigos gulosos com certeza vão querer um pedaço. Por que é pedaço? Porque eu só tenho um para dividir com muitas pessoas. Então, eu não vou comer um inteiro. Eu vou comer pedaços. Então, nessa situação, também eu vou formar uma fração. Como é que eu represento essa fração? Olha aí, eu tenho um chocolate e vou dividir em 6 pedacinhos. Lembra que sempre nas divisões, a gente sempre tem que pensar em partes iguais. Então, eu vou dividir em 6 pedacinhos iguais e cada um vai comer um pedaço. Ou a gente pode já chamar de uma fração do chocolate. E como é que a gente vai representar? Dessa maneira aqui. Por que pró? Porque, observe, um chocolate, certo? Dividido em 6 partes, tá? E cada um vai comer uma parte dessas 6. Então, se eu vou comer só uma parte, eu vou colocar uma aqui em cima, porque eu vou comer só uma parte, tá bom? Esse tipo de fração, que o numerador é o número 1, a gente chama de fração unitária. Por quê? Porque ela é uma unidade de um todo. Como assim, Pró Michele? Olha, lembra que eu falei que são 6 pessoas que vão dividir o chocolate, não é isso? Eu dividi em 6 partes iguais. Então, se eu pegar essa parte, 1/6, cada um vai comer 1/6. Quando a gente juntar todas as partes, eu tenho um chocolate inteiro. Não é lógico? Porque se eu peguei um chocolate inteiro e dividi em 6 pedaços e cada um comeu 1/6 desse chocolate, quando eu juntar 1/6 6 vezes, eu vou ter que ter um chocolate inteiro. Então, observe como seria essa conta. Eu vou pegar 1/6, eu vou pegar 1/6 e somar 6 vezes 1/6 mais 1, certo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, quando eu somar aqui, que número eu vou ter? Na soma de frações, quando a parte de baixo, ou seja, o denominador é igual, a gente conserva ele, certo? Porque é igual e soma a parte de cima. Então, observe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O resultado dessa soma aqui dá 6/6. Às vezes a gente fala 6/6, mas o certo é 6/6. Então, lembra que eu falei que toda fração é uma divisão? Então, observe, se eu tenho 6/6 e isso aqui é uma divisão, então é a mesma coisa de eu dizer que 6 está sendo dividido para 6. Não foi a situação que eu falei? Então, 6 dividido para 6 dá 1 e não sobra resto. Então, é justamente esse 1 é justamente o bendito chocolate que a gente dividiu no começo da situação. Então, você percebe, consegue visualizar matematicamente essa situação? Cada um comeu um pedaço dos 6 que foi dividido. Então, quando a gente juntou todos os pedaços, tem que dar o chocolate inteiro, que é justamente o número 1, que a gente chama de número inteiro, tá bom? Vamos acompanhar a nossa saga aí na cozinha com o nosso ajudante e cozinheiro. Olá, eu sou cozinheiro, eu sou especialista em fazer pizzas. Eu sei fazer recheios, massas, temperos e tudo que envolve comer uma boa pizza. É claro que eu sempre tenho que ter na minha mente que eu tenho que levar para o meu cliente um produto de qualidade e que seja saboroso. E é claro, eu tenho que prestar atenção na aparência da pizza. Porque, como já dizia meu professor, né,
Primeiro a gente começa a comer com os olhos. Com licença, já posso anotar seu pedido? Sim, eu vou querer essa pizza aqui. Uma pizza grande, por favor. Ótima escolha. Mas me perdoe, a pizza grande tem 8 pedaços. Não é muito para a senhora sozinha? Ah, não, eu não estou sozinha. Somos 3 pessoas. Meus amigos foram no banheiro e já estão voltando. Ah, beleza. E para beber, temos refrigerantes de lata e PET de 1,5 litro. Me traga a garrafa de 1,5 litro, por favor. Ok, pedido feito. Já vou providenciar. Obrigada. Deixa eu separar as coisas para servir a pizza. Temos que dividir para 3 pessoas, né? Pratos e copos são fáceis. É um para cada. 3 pratos. Então são 3 copos. Ok. 3 dividido por 3 é igual a 1 para cada. 3 pratos e 3 copos. Vamos agora para os sachês. 1, 2, 3, 4, 5. 5 dividido para 3. 5 sachês dividido para 3 pessoas não dá um número exato. 2. Uma pessoa ficaria só com um sachê. Já sei. Agora tá certo. 2 sachês para cada pessoa. Ou seja, 2, 4. 6 sachês dividido por 3 dá 2 sachês para cada. Agora vamos para o refrigerante. Ao refrigerante, cada um serve o seu, né? Talheres. Talher é um conjunto de talher para cada. A matemática tem uma importância muito grande na gastronomia. Ela nos indica a proporção de cada ingrediente para termos o mesmo resultado. Por exemplo, diversas receitas utilizamos números fracionários. Meia xícara, um terço copo americano e várias outras medidas. A adição, a subtração, a divisão e a multiplicação são utilizadas para calcular a quantidade exata de ingredientes e a sua proporção em relação à quantidade de pizzas que vamos preparar naquele dia. Olha a pizza! Bon appétit. Obrigada. Eita, que nessa cozinha tem de tudo, né? Vocês viram? Eles comparando as quantidades? Pois é, em fração também a gente faz muitas comparações. E hoje eu trouxe essa comparação aqui para falar de fração. Falar de refrigerante. Ah, tá. O que é que refrigerante tem a ver com fração? Tem sim muita coisa a ver. Observe que os refrigerantes eles são vendidos em 1 litro, 2 litros, já vi até 3 litros sendo vendido nos supermercados. Só que tem aquelas quantidades intermediárias, como é o caso desse nosso refrigerante aqui. A capacidade dele é de 1,5 litro. Observe que quando a gente está falando de números fracionários, existem formas de escrever esses números fracionários, tá? Esse 1,5, que são números decimais, eles também são números fracionários. Você não sabia, não? Pois é. Esse 1,5, ele também pode ser escrito dessa forma aqui, ó. 1,5. E em fração, nós conhecemos isso aqui como números mistos. Poxa, Pro, o que isso quer dizer? Olha, quando a gente
compra um refrigerante de 1,5 litro, quer dizer que o frasco dele deu uma capacidade que é além de 1 litro, mas que não chega a ser 2, ou seja, ficou ali na metade do caminho. Observe aqui nessa imagem para entender melhor. Então, esse recipiente aqui de 1,5 litro, ele é igual a um recipiente de 1 litro de refrigerante e outro de meio litro. Então, se fração são pedaços, são partes, isso quer dizer o quê? Que nesse recipiente aqui passou de 1 litro e o que passa não chega até 2, fica ali uma parte, ou seja, na metade do caminho, porque é 1,5 litro. E você sabe, no dia a dia a gente usa muito a palavra meio, que quer dizer metade. Então, 1,5 litro quer dizer que ele chegou no 1, passou do 1 e ficou ali na metade para chegar até o 2. Então, a gente pode representar tanto 1,5 como está ali, também pode representar 1,5 usando a fração meio, que é 1/2, certo? Tem outra maneira também da gente representar esse número usando uma outra fração. Se a fração ela tem o mesmo valor, a gente costuma chamar de fração equivalente, ou seja, eu estou escrevendo a mesma coisa, só que usando frações diferentes. Observe, o mesmo resultado lá da garrafa, porém com várias formas de representar. Usamos também essa fração 3/2, ou 3/2 também, a gente costuma falar, onde o 3 são quantas partes foram usadas e o 2 quantas partes foi dividido inteiro. O que é o inteiro? É a garrafa. Então, vamos fazer de conta que nós tínhamos 2 garrafas e a gente dividiu a garrafa no meio. Então, ficou a parte de cima e a parte de baixo. Então, vamos dizer que a gente quer encher essa garrafa de refrigerante. Então, na primeira garrafa foram usadas as 2 partes e apenas uma parte da segunda garrafa. Então eu tenho 3 partes de refrigerante para uma garrafa que foi dividida ao meio. Então, é dessa maneira que a gente representa as frações, tá? Nesse caso aqui, eu quero trazer para vocês, mais uma vez, o conceito do que é inteiro. Inteiro é algo que não foi dividido. Ou seja, eu tenho uma pizza aqui, ela está inteira, ela não foi dividida ou nenhuma parte dela foi tomada. E nesse caso, quando a gente está sendo servido, a gente come uma parte, um pedaço de pizza, e esse pedaço também ele pode ser chamado de fração, beleza? Mas será que a gente consegue sempre ser justo? Na divisão a gente precisa ser justo. Então a gente sempre tem que considerar partes iguais. Muitos erros na divisão que vocês cometem parte desse pensamento de dividir de qualquer jeito. E na divisão a gente não pode dividir de qualquer jeito. Então, observe essas 2 pizzas. Olha essa e olha essa. Qual das 2 estão divididas em partes iguais? Todas as 2 estão divididas em 4 partes, mas apenas essa está dividida em partes iguais, considerando a área da fatia da pizza, tá? Então, quando a gente fala em dividir o todo, que é nesse exemplo a pizza, a gente está falando do denominador. E considerando esse exemplo, se esse é o meu todo e ele foi dividido em 4 partes, eu vou escrever ele na parte de baixo da fração. Se essa mesma pizza tivesse dividida em 6, 7, 8 partes, sempre como ela é o que eu estou considerando na divisão, meu todo, a quantidade de partes que eu divido o meu todo, eu sempre escrevo no denominador, ou seja, nessa parte de baixo da fração. Vamos para uma questão? Olha aí.
posicione corretamente os números na reta numérica. Eu tenho aqui essa reta numérica, essas bolinhas coloridas, e eu quero saber, essas frações aqui correspondem a qual lugar, a qual bolinha? Então, que estratégia nós podemos usar para resolver essa questão? Uma estratégia muito útil é pensar que a fração é uma divisão. Tenha isso bem fortalecido na sua cabeça. Se eu tenho aqui 3 quartos, eu posso pensar isso numa divisão. Então, vamos armar essa conta. Eu tenho 3 coisas para dividir para 4 pessoas. 3 coisas para 4 pessoas. Pense aí, 3 chocolates para 4. Cada pessoa vai comer um chocolate inteiro ou menos que um chocolate inteiro ou mais? Então, menos, né, gente? Então, observe, se essa divisão dá menos que 1, qual bolinha representa um valor que é menor que 1? Essa bolinha azul. Então, eu creio que essa primeira fração está aqui na bolinha azul. Guarda aí. Então, eu vou botar aqui 3 quartos é azul. Certo? Vamos pensar agora. Essa segunda fração, 3 meios. Eu tenho agora 3 coisas para dividir para 2 pessoas. Cada pessoa vai receber mais ou menos que 1. 3 coisas, 2 pessoas. Cada pessoa vai receber uma coisa e ainda vai ficar mais um pouquinho, né? Uma de sobra. Então, qual dessas bolinhas aqui pode representar um valor que é maior do que 1, mas que não chega a ser 2? Pois é a bolinha verde, ó, tá entre 1 e o 2, mas não chega no 2. Então, aqui na verde, eu creio que é a fração 3 meios, a verde. Agora, vamos analisar essa daqui, ó. 9 dividido por 3, ou 9 terços. Eu tenho 9 coisas para dividir para 3 pessoas. Quantas coisas as pessoas vão ficar? É menos que 1? Cada um vai ficar? 9 para 3. Não, né, gente? Então, se eu tenho 9 coisas para 3 pessoas, cada uma vai ficar com 3, né? Então, dessas 2 bolinhas aqui, qual é que está no valor 3? É justamente essa daqui, que é a amarela, tá? Então, eu aposto que 9 terços é a bolinha amarela. 9 terços. Amarela. E a última só nos sobra 7 terços. São 7 coisas para 3 pessoas. Vamos pensar, 7 coisas para 3 pessoas, 7 dividido por 3. Cada pessoa vai receber 2 e vai sobrar mais um pouquinho para dividir. Então, o resultado seria um pouco maior do que 2. Então, bate certinho, ó. A bolinha vermelha passa do 2. Então, dá um valor aproximado, um pouco maior do que 2. Então, a minha aposta é que 7 terços seja vermelho. 7 terços vermelho. Vamos conferir no próximo slide. 3, 2, 1. Estamos de parabéns, ó. 3 quartos azul, 3 meios verde, 9 terços amarelo e 7 terços vermelho. Olha, espero que esse conceito tenha ficado bem firme na sua mente. Até a próxima aula.